Gazeta Esportiva no ar, muito boa noite, pessoal. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Miller. Buenas noites. Eu pulei a música. Hoje eu cheguei aqui muito... Aê! Celso Cardoso. Ontem tocou, Celso? Tocou? Chico Lang pediu. O Chico Lang pediu. E ficou ainda aqui dançando. E aí, Miller, tudo bem? Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Bem? Beleza, nosso campeão tá aqui com a gente. Olha, nós vamos falar sobre o alívio de Santos e São Paulo que acabaram com qualquer chance de rebaixamento. Acabou mesmo, né, Celso? Acabou. Não é só matematicamente, não estão mais rebaixados este ano. Exato. Né? E o Palmeiras, hein? O Palmeiras já tá de olho em reforços pro ano que vem. E o Corinthians trabalha para a última rodada do Brasileirão. Tudo isso e muito mais a gente volta daqui a pouquinho. Antes tem dicas para vocês. Bom, estamos de volta. E você vai ver daqui a pouquinho que ontem, viu, Miller? O Rogério Ceni não confirmou que vai continuar no São Paulo em 2022. Mas como isso? Ele tem contrato até o final de dezembro de 2022. E a nossa enquete do dia é justamente em cima desse assunto. Qual é a melhor decisão para o Rogério Ceni em 2022? Deixar o São Paulo ou ficar no São Paulo? Vota lá no site gazetesportiva.com, você pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo, votar direto e mandar um vídeo pelo WhatsApp no 11 99479 1633. Você pode ganhar a maravilhosa caneca do Gazeta Esportiva. O Peirão da Vila Matilde, é Vila Matilde, acho? Ele conhece a nossa fono, que a gente fazia aqui, a Adriana Fiore. Ele tirou uma foto com ela e me mandou. Olha que legal, né? A gente nem sabia disso tudo, né? Nosso telespectador que conhece a nossa amiga, muito legal. Então, se ele estiver assistindo, um beijo pra ele. Celso Cardoso, o que você acha do Rogério Ceni? Essa coisa, achei tão inconstante, tão volúvel isso tudo. Não sei. Bom, primeiramente, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, Miller, Michele. Me pegou de surpresa a declaração do Rogério, a gente vai ver na íntegra daqui a pouquinho, então vou deixar para falar sobre essa declaração mais para frente. Tô vendo que você ganhou a batalha da reunião. Ganhei a batalha da reunião. Eu saí no meio, mas ele ganhou. Agora, é todo o direito do treinador, de repente ele tinha uma visão de fora, chegou lá dentro, viu que o buraco é mais embaixo. Falou, vou me pinicar. Vou embora, não vou ter condições de manter um time competitivo a ponto de brigar por títulos, que é o desejo dele, ele é atual campeão brasileiro. Mas isso aí deve ter talvez também olhando a movimentação de mercado, talvez ele vislumbre uma possibilidade melhor do que continuar no São Paulo do jeito que está. Ele vai ser muito cobrado, diga-se de passagem, talvez ele não tenha recursos suficientes para brigar por títulos. Então, talvez tudo isso tenha feito com que ele repensasse o futuro no São Paulo. E eu acho legítimo, acho que faz parte. Miller, você quer esperar para ver a declaração dele? Ou você já quer falar da enquete? Boa noite, Michele. Sinceridade, ontem eu dormi cedo e eu não vi o pós-jogo, né? Ou seja, a entrevista do Rogério. Então, não posso falar por uma situação que eu não vi, não ouvi. Então, daqui a pouco você vai ouvir, aí você fala. Então, deixa, daqui a pouco o Miller vai falar. Pode respirar aliviado, São Paulino. Na noite de ontem, no Morumbi, o tricolor venceu o Juventude e afastou de vez o fantasma do rebaixamento. Mas o Rogério Ceni deixou uma dúvida na cabeça do torcedor e o Miller vai ver agora isso aí. Olha aí. O Clube da Fé entrou em campo acreditando muito na vitória diante do Juventude. O adversário direto na luta contra o rebaixamento tornou a partida no Morumbi numa espécie de mini decisão para o tricolor. Os 3 pontos ontem livrariam o São Paulo da Série B do Brasileirão. É um momento de baixa, é um momento que é preciso as pessoas terem cabeça tranquila e planejarem para o clube um ano melhor de 2022. E para esse jogão super decisivo, o técnico Rogério Ceni não teve nenhuma dúvida. O treinador do São Paulo escalou um time com Caleri, Rigoni e Luciano no comando de ataque, esse último recuperado de um problema no punho. E foi justamente esse trio aí que construiu o resultado que todo São Paulino queria. Logo aos 4 minutinhos de bola rolando, o Rigoni cruzou na medida e o Luciano fez 1-0 para o São Paulo. O segundo do tricolor também teve a participação de um dos integrantes do ataque escalado pelo Rogério. O Caleri aproveitou o rebote do goleiro Douglas e ampliou a vantagem num primeiro tempo pra lá de consistente do São Paulo. O Juventude até diminuiu depois do intervalo com o Sorriso.
Só que o Luciano tava impossível e fez os 40 mil São Paulinos rirem por último no Morumbi. A vitória por 3-1 tirou o São Paulo matematicamente da luta contra o rebaixamento, mas o desempenho ruim do time no Brasileirão não foi esquecido por parte da torcida. É um alívio apenas, né, o que acho que foi feito hoje, mas o São Paulo merece muito mais do que passar um ano como foi esse de 2021. Eu não tenho planos para 2022, nós temos mais 3 dias aqui ainda e 2022 fica para frente. Agora sim, vamos lá. Miller, primeiro fala da declaração do Rogério, depois você fala do jogo, ou se quiser falar do jogo, depois do Rogério, fala o que você quiser. Olha, Michele, ele disse claramente, né, de alto e bom som, eu não tenho planos para 2022 no São Paulo, né? Como o Celso disse, é um direito de todo treinador, independente do contrato, porque o contrato, ele não te dá uma garantia de permanência no cargo, te dá uma garantia financeira para o treinador, né? Então, do mesmo jeito que o clube, ele tem o direito de mandar o treinador embora, como acontece, né, cada dia, cada semana, cada mês aqui no Brasil, o treinador também, ele tem o direito de se externar, colocar a sua rábia, como diz o italiano, né? Se você pegar as... Rábia? Rábia é a raiva, a birra, que ele tá, chateação com o clube, ele né? Ele tá chateado, né? Claro, as várias entrevistas do Rogério Ceni, se você pegar o pós-jogo, são várias entrevistas de chateação. E com toda razão. Lógico que ele veio para apagar um fogo. Ele veio para salvar o São Paulo do rebaixamento. Ponto. E conseguiu. É claro que... Então fizesse o contrato até dezembro. Então, mas aí é uma negociação, quer dizer, todo treinador quer uma garantia de contrato mais longo. Então, isso é normal, né? Mas eu acho que o clube não pode ser refém de ninguém. Nem do treinador, nem do jogador. Claro. Né? Então, se ele acha que, olha, o São Paulo não vai conseguir ter sucesso em 2022. E provavelmente não. Com o mesmo time, o Corinthians está se reforçando. Palmeiras muito mais. E ele tá vendo a bucha que vai sobrar pra ele. Quer dizer, então ele entra como um dos favoritos do Paulistão? Entra. Mas eu acho que em potencial é Corinthians e São Paulo e Bragantino ano que vem. Agora, ele sabe o dia a dia do São Paulo ali, ele tá vendo que a situação está muito difícil financeiramente e também em termos de qualidade. O time do São Paulo não tem muita qualidade para disputar campeonatos importantes. Paulistão é outra coisa. Então, acho que essa declaração dele reflete justamente a sua chateação com o contexto geral. Errado em termos de... Ele falou assim, eu vim para o São Paulo porque foi um chamado. Quando lá no Fortaleza também foi um chamado. Aí quando foi para o Flamengo foi um chamado. É sempre o mesmo discurso. E agora ele não sabe o que é de 2022? Mas eu acho que, assim, me perdoe, mas eu acho que faz parte do processo profissional. Escolher o que melhor para ele. De repente você chega num lugar, aí você vê que as coisas não funcionam como você quer, como você planeja, mas não como sabia. Você pensa do... Oi? Não sabia? Já conhece o São claro Paulo. Que não, porque, assim, já conhece os jogadores. O Miller está falando da questão financeira, está falando dos jogadores, também permite que a gente especule algumas coisas também, até mesmo de relação interpessoal com dirigentes. Né? Até que ponto existe a confiabilidade ou não. E aí, o Crespo. O Crespo não chegou com toda a polpa e circunstância, é o nosso treinador, nada vai mudar, esse foi o discurso o tempo todo. De repente, do nada, tchau, Crespo. Um abraço. E até já estão culpando até o próprio Crespo pela performance ruim do São Paulo. Porque, Celso, Michele, o dia a dia é totalmente diferente. Lembra o Filipão no Cruzeiro? Ele chegou no Cruzeiro, não deu 2 meses, ele pediu demissão. Porque ele viu que não ia. A situação era muito ruim. E aí, tipo assim, irreversível. O Rogério tá vendo a mesma coisa. E para você ficar num lugar infeliz, melhor procurar um caminho. Bom, então vê lá, será que tem multa esse contrato dele? Deve ter, assim como ele recebeu multa quando saiu do São Paulo, recebeu multa quando saiu do Flamengo. Geralmente a multa é bilateral. Né? Não, então aí ele paga a multa, porque o São Paulo vai estar precisando dessa multa para quitar dívidas aí. Olha, vamos saber mais dos bastidores do São Paulo? Osmar Garrafa, chega aí, direto do CCT da Barra Funda, conta pra gente mais sobre essa história do Rogério Ceni. Ele falou mais sobre o alívio na luta contra o rebaixamento. O que você achou dessa história aí, desse zum, zum, zum? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. Caiu literalmente como uma bomba
A coletiva do Rogério Ceni ontem foi uma bomba. Se a torcida do São Paulo, esperava um momento de maior tranquilidade, claro, não alegria, né? Mas um momento de tranquilidade por ter fugido do rebaixamento, a coletiva do Rogério colocou mais água no chope da torcida São Paulino, chope que já não anda muito gelado, não é? Porque o tom, como mostrou o José Paz na reportagem, já comentaram aí o Miller e o Celso, tom de despedida, o Rogério sinaliza que deve deixar o São Paulo, só talvez alguma mudança de percurso na condução daquilo que a diretoria pretende para o próximo ano, poderia demover o Rogério dessa ideia. Só que o Rogério lá atrás já falava da situação difícil do São Paulo, difícil financeira, aí passa por esse momento, vai até a última rodada, e nós separamos mais um trecho da entrevista do Rogério Ceni, que ele fala, né, a respeito, até porque, como comentava o Celso e o Miller, o porquê ele aceitou o pedido de vir para o São Paulo, porque todo mundo sabia já da situação do São Paulo, e que as noites, ou as últimas noites dele como técnico do São Paulo, não foram das melhores. Acompanhe esse trecho, Michele. A minha parte, eu acho que eu tentei fazer, correndo um risco. Eu sabia o tamanho do risco que eu corria quando eu vim para cá. Eu já tinha tido outros convites antes de vir para cá, e eu só aceitei porque era o São Paulo, porque eu não tinha como recusar. Só, única e exclusivamente por isso. E por isso que eu sofri tanto nesses últimos dias, praticamente noites e noites sem dormir, porque não é um rebaixamento. Quando você não tem vínculos é mais fácil. Mas quando você tem uma história de 26 anos ligada ao clube, quando você vê gente, né, que trabalhou com você a vida inteira ali sofrendo, caras que estão há 30, 40 anos no clube e que amam, gostam do São Paulo, ver o São Paulo nessa situação é muito triste. Acho que tristeza seria a palavra única que resumiria esse momento. Tá aí o Rogério Ceni falando a respeito dessa possível saída em tom de despedida, as noites não foram bem dormidas, enfim, e fala que o momento difícil do São Paulo, só os São Paulinos para ajudarem o tricolor a sair dessa. E será que tem alguém mais São Paulino, pelo menos do lado de dentro aqui, que o Rogério? Acho que não, pode ter igual, mas acho que é difícil, né? Então por isso causa surpresa essa possibilidade de saída do Rogério. Ele só vai falar definitivamente depois da partida contra o América. O jogo vale a última rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo já se livrou do rebaixamento. Notícias projetando o futuro, já que o Rogério não quis projetar. O Arboleda está bem encaminhada a negociação para a renovação de contrato dele. O goleiro Jean, você se lembra, né? Teve aquele problema todo com a justiça, lá com a esposa dele. Ele estava por empréstimo e agora foi negociado em definitivo com o Cerro Porteño. E o Rogério Ceni, só para fechar, não pode ser o único, ou talvez não venha a ser o único, a deixar a comissão técnica do São Paulo. Comenta-se que tem uma proposta para o Muricy Ramalho trabalhar com o Tite na Copa do Mundo. Seria lá um membro forte da comissão técnica do técnico da Seleção Brasileira, o Tite, já visando a Copa do Mundo. Essa proposta estaria também colocada ao Muricy e isso poderia ter sido a gota d'água. Além de não ter um elenco competitivo, perde aquele homem forte no departamento. É o que se comenta, né, nos bastidores, mas nada de forma oficial. Enfim, uma bomba aqui no São Paulo, essa possibilidade da saída do Rogério Ceni, Michele. Bom, é bomba atrás de bomba, né? Pena que não é de chocolate. Então, primeiro, alguma coisa aconteceu lá no São Paulo que azedou essa relação do Rogério Ceni com o elenco, com a diretoria, ele não quer mais ficar lá. E essa história do Muricy poder treinar lá a seleção, trabalhar junto com o Tite, você acha que daria certo? Sim, já deu tantas vezes. Nós tivemos o Zagallo com o auxiliar do Parreira, tivemos aí o é mais uma Antônio perda pro São Lopes, Paulo, hein? Ele era o auxiliar do Zico em 98? Zico em 98, quer dizer, você tem um nome muito forte que também mas aí são dois faz... nomes muito fortes, né? Não, você tem o treinador e um nome forte ligado ali para fazer o trabalho mais burocrático, tipo mais de Felipão apoio. E Parreira. Não foi junto? Não, na verdade era Zagallo e Parreira. Zagallo e Parreira. Mas essa última Copa da Dona Zico Lúcia? E Zagallo. É verdade, Parreira e Filipão, é verdade, para fazer a função que era 2014. do Parreira. 2014, é isso mesmo, bem lembrado. Quer dizer, então o Muricy é um nome, ele já recusou a seleção por uma questão ética, porque ele tinha fechado com o Fluminense. Ele abriu mão da seleção brasileira para ficar no Fluminense. E agora é uma chance até dele voltar, ter essa chance na seleção brasileira, ter uma chance de Copa do Mundo. O Muricy merece, está aí fazendo esse trabalho no São Paulo. Com todo respeito ao Muricy, ele tem uma história muito... Foi escolha dele, né? Então não se questiona.
Mas eu acho que já passou da fase do Muricy passar por esse tipo de perrengue, sabe? De estar lá comandando um time que está para cair, não tem dinheiro e tudo mais. É um sofrimento, é um desgaste emocional o Celso, que ele não precisa. Não, mas eu acho que o ser humano, ele, enquanto estiver vivo na face da Terra, ele vai passar por situações de adversas, de sofrimento, de tristeza, mas só que algumas são previsíveis. Se você puder evitar o que é previsível, melhor. Exatamente, mas só que o Muricy estava em casa, não aguentava mais ficar em casa, recebeu o convite do São Paulo e foi obrigado a aceitar. Ele gosta também. Exatamente, isso que eu estou falando. Então, eu acho que todo treinador, diretor que vai para um clube, ele já vai preparado para saber que vai ser criticado, vai ser contestado e vai ter frustração, decepção. Isso daí, mas para o São Paulo é uma grande perda, Rogério Muricy, né? Sim, sem dúvida alguma. São né? Paulo agora vai ter que olhar no mercado, tentar convencer alguém para pegar. O Miller. Hein, Miller? Você não iria lá para... Treinador? Jamais. Jamais, né, Miller? Jamais. Você não ia ter muita paciência. Treinador? Eu não ficava 2 dias. Mas manja muito, ele manja muito. Já pensou? Ia ensinar essa almoçada toda, mas ele não quer. O Santos também escapou do rebaixamento ontem. Uhul! Carille deve ficar ano que vem, né? Não sabemos. Mas eu acho que fica. O Peixe foi tá mais animado que o Rogério. O Peixe foi ao Maracanã, derrotou o Flamengo. Quem diria? Vamos ver como foi? Durante os treinamentos da semana, o Ângelo já tinha avisado. A gente vem combinando de quando fazer o gol e o gol for dos meninos da Vila, que a gente possa fazer mais dancinhas e dar alegria para a torcida. Mas para fazer dancinha, tem que fazer gol. E o desafio do Peixe não era tão simples assim. Flamengo e Santos no Maracanã tinha tudo para pegar fogo. E com esse passe açucarado do Marinho, o Marcos Leonardo quase foi para a dança. Alguns minutos depois, quem fez o gol foi o Pedro. Só que antes dele pensar na trilha sonora, o VAR parou tudo e anulou o lance por impedimento. Depois do susto, Marcos Leonardo bagunçou para cima do Gustavo Henrique e retribuiu o favor do Marinho, que quase abriu o placar. A partir dali, o Santos contou com uma ajuda celestial, porque São João Paulo entrou em cena. Primeiro, nesse lance do Gabigol. Depois, no cara a cara com João Gomes. No segundo tempo, quem ajudou o Santos foi mesmo o Marcos Guilherme, que fez essa fila aí para entregar o gol pro dançarino do Peixe. 1-0 Santos, Marcos Leonardo. Mas antes de fechar o placar, o Flamengo ainda teve chance de empatar o jogo com o Gabigol. E ele, que quase nunca perde pênalti, perdeu. Final de jogo, Santos, de olho em uma vaga na Liberta 1, Mengão, que não é mais tão malvadão assim, 0. Gente, o Flamengo terminar o ano com a torcida xingando o time, eu nunca imaginei que eu veria isso. Mas tá errada a torcida também, né, gente? Claro que porque não. só um ganha. E outra coisa, apoiou o time. 41 mil pessoas ontem no Maracanã. Não, mas Por um depois time ficou que já xingando. havia perdido o Libertadores, não tinha mais chance de vencer o Campeonato Brasileiro. Ah, mas já tinham comprado número... ingresso, eu acho. Não, mas não acredito em 40 mil ingressos vendidos antecipadamente. Não. Foi prestigiar. E o Flamengo não correspondeu. Quer dizer, nem jogou tão mal, jogou com um time misto. Mas o Santos que me surpreendeu. O Flamengo teve 9 finalizações, o Santos 8. Sabe, foi um jogo bem equilibrado. Mas, Celso, Miller, o que valia esse jogo pro Flamengo? Os jogadores O jogador entra como? estão em ritmo de férias. É. É claro que o Gabigol, né, deu uma ajuda pro Santos, né? Saiu do Santos, tá? Quer dizer, o Gustavo Henrique, né, que era do Santos. Quer dizer, então, Bruno Henrique. Gustavo Henrique. Ah, e o Bruno Henrique também, né? Isso, Bruno os Henrique três. não Acho que o jogou. Bruno Henrique não jogou, mas o Gustavo Henrique jogou zagueiro, né? Isso. Então, acho que era um jogo, esse jogo para cumprir tabela, o jogador, no final do ano, já tá com as malas prontas, quer férias. Então, não vê a hora. É claro que o torcedor não pensa assim, né? É. Tanto é que na partida, quando perdeu a Libertadores, no próximo jogo contra o Ceará, Sim. o Flamengo colocou 47 mil pessoas no Maracanã. E ontem 40, cara. Então, o torcedor do Flamengo é diferente mesmo, né? Mas o time tá em ritmo de férias. Agora eu vou fazer uma O pergunta. Flamengo, que, aliás, se o Fala. Atlético Mineiro ganhar a Copa do Brasil, como já ganhou o Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganha o direito de jogar a Supercopa. Sim. Supercopa com a Supercopa do Brasil contra o Atlético Mineiro, justamente, mesmo não tendo sido campeão.
Ô, Fini, a gente não tem o chute do Gabigol aí? Porque você acha que foi de propósito que ele perdeu? Não, ali... ele não é justa, né? Não, pênalti não, porque ali o goleiro foi de um lado e a bola foi do outro, quer dizer, ele bateu na trave, quer dizer, quando erra, é incompetência. Ah, entendi. Então não foi que ele quis ajudar o... Não. Não, porque você falou, ele ali ajudou, é que você quis dizer assim que ajudou, mas não que ajudou, né? Eu acho que o Flamengo ontem entrou em ritmo de férias. Não jogou na sua plenitude, com certeza. Jogou time de reserva, os jogadores não queriam nada com nada. E bateu o pênalti no ritmo de férias também. Olha lá, vamos ver o pênalti, ó. Deixa eu ver. Foi Não, ele não quis errar, não. Quer dizer, acertar a trave é muita incompetência, porque o gol tem 3 metros. Entendeu? E pra fora é pior, né? Olha só, esse vídeo é danado. Olha, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Palmeiras duelaram pela penúltima rodada do Brasileirão. Mas o Verdão tá tão em clima de férias que nem os auxiliares do Abel comandaram o time. Quem tava lá, então? Brasileirão acabando, penúltima rodada e o Palmeiras usou seus garotos mais uma vez. Contra os titulares do Atlético Paranaense, o goleiro Vinícius Silvestre, mais experiente da molecada, foi destaque de novo. Olha essa defesa do goleirão, que foi elogiado por nada mais, nada menos que São Marcos e Fernando Praz no último jogo. Quando ele não defendeu, o zagueiro Michel salvou o Palmeiras em cima da linha. Final em Curitiba, Atlético Paranaense, matematicamente livre do rebaixamento e pensando na final da Copa do Brasil, 0. Molecada do Verdão, também 0. Muito bem. A molecada do Palmeiras está surpreendendo, hein? Ganhou do Cuiabá fora, empatou com o Atlético Paranaense jogando na Arena, que é muito complicado para time titular. Querem jogar o Paulistão. Imagina para o terceiro time. É o terceiro time do Palmeiras lá. Provavelmente esse time vai estrear no Paulistão, né? Sim, provavelmente sim. Esse time que é o que deve ser feito. O sub-20, né, do Palmeiras. Até porque o calendário do Palmeiras ano que vem, sim, assim como esse ano, você tem Mundial logo em fevereiro. Será recheado de grandes competições. Muito bem. Mas você acha que o time do Palmeiras não deve jogar o Paulistão? Não é bom para ir pegando o ritmo pro Mundial? Não é questão disso. A questão é que os jogadores entraram de férias, tipo, essa semana. Tá. Né? Estamos no mês de dezembro. Tá. Então, o jogador tem um mês, por lei, um mês de férias. Tá. Volta dia 4, dia 10. É isso aí. Até entrar, pegar a pré-temporada, quer dizer, é um mês todo de janeiro, praticamente, né? E outra, tem que ser uma pré-temporada curta, porque em fevereiro já tem um Mundial. Mas enfim, e essas férias atrapalharam tudo. Exatamente. Não, mas não é isso. Como você tem o regional cada vez maior, é essa a questão. Você tem muitas datas para o regional. Quantos meses? 3 meses, né? E aí o que acontece? Você encurta o período de pré-temporada. Quando você encurta o período de pré-temporada, você já põe para jogo, você expõe os jogadores a mais lesões. Porque o jogador precisa de pelo menos, o ideal seria um mês de treinamentos para você readquirir questão física, fortalecimento muscular. Aí a perna começa a ficar mais dura e você agora então eu vou fazer uma pergunta pro Miller. Aquela que aproveita. Miller, eu vou sentir saudade de você. Ô, Miller, o jogador tá de férias, ele não treina nada, não faz uma esteira. A maioria não treina nada. Nada. E com toda razão, né, Michele? Tá. Um ano desgastante, quase, praticamente longe da família. É só comendo, descansando. Não, ali é só ali naquele relaxamento mesmo. É a férias da contravenção. Eu aprendi a duras penas. Nas minhas férias, eu não quero... Ele comprava jornal, via televisão, esquece. Férias é para você aliviar a mente e esquecer que o mundo existe. Nossa, mas voltar nesse ritmo. Celso, mas você tem que lembrar também... Aí você volta e recupera. O Paulistão, antigamente, era 6 meses de Paulistão. Sim. Ele foi reduzido, né? Sim, foi. Olha, vamos falar mais. E para pegar o ritmo de novo é complicado, porque o cara volta uns 5 quilos mais gordo. Você precisa de uns 2... Não, também não é assim. O time não pode relaxar. O time do Mundial do Palmeiras vai voltar antes, né? Porque tem que se preparar voltar, antes. Tem que voltar, senão... Vamos falar mais sobre o Palmeiras? Silvestre está na Academia de Futebol e traz informações sobre o empate de ontem em Curitiba. Boa noite, Silver. Boa noite, Mi. Abraço para Miller, para Celso, para você que está acompanhando a gente no Gazeta Esportiva. Jogo que serviu, né, Michele? Para a molecada aparecer, vitrine, crescimento profissional, ganho de experiência. E vale também para o técnico, porque a comissão do Abel está de folga, mas o Abel
passou o bastão para o Paulo Vitor Gomes, que é o treinador do time sub-20 do Palmeiras, e ele também aproveitou bem esse momento, quer aproveitar melhor ainda. Antes de pegar o bastão do Abel, conversou com o português, recebeu a confiança do Abel Ferreira, foi para o jogo e ele vai encerrar a temporada do Palmeiras. Fala com a gente aí, ô Paulo Vitor, por gentileza. Houve uma conversa na sexta-feira, né, em que eles nos deram liberdade total. A equipe é de vocês agora, o trabalho é de vocês, se sintam muito à vontade, muito tranquilos para executar o trabalho, para definirem a estratégia, o plano de jogo. E essa liberdade, ela é construída com um ótimo relacionamento com o Abel. Eu estou há 1 mês e meio no clube, mas tive a oportunidade de conhecê-lo enquanto trabalhava na seleção. Um ser humano espetacular, antes do profissional. É uma pessoa espetacular e demonstrou isso mais uma vez com muita humildade, com muita tranquilidade. E passou essa tranquilidade para toda a comissão técnica e para o grupo de atletas. E não tenho dúvida que essa integração potencializou ainda mais o desempenho desses atletas hoje. Paulo Vitor, que já trabalhou aqui na base do Palmeiras, retornou recentemente, faz 1 mês e pouco, e já assumiu o time profissional, mesmo que nesse desfecho de Campeonato Brasileiro só para cumprir tabela, como eu disse, é importante também para amadurecer, para experimentar novas situações. Palmeiras que encerra a temporada depois de amanhã, na quinta-feira, seria em casa, no Allianz Parque, mas tem show por aqui, então Palmeiras e Ceará, quinta-feira à noite, vão jogar na Arena Barueri. Estou aqui à sua disposição, Michele. Valeu, Silver. Já a gente volta a conversar. E aí, Celso Cardoso? Bom, veja só. Primeiro tem que resolver a situação do Abel. Se vai ficar, se não vai ficar. O Miller acha que ele vai ficar, né? Pelo menos existe essa expectativa. Você acha que ele deu uma valorizada ali? Acho que não. Não, Michele, às vezes a gente vive por algumas situações que a gente é capaz de exercer um pouco mais a empatia. O Miller tem uma filha pequena. Tem um filho de 6 anos, você tem filhos pequenos também. Você imagina você passar 2 anos trabalhando num outro país, sem acompanhar o crescimento dia a dia. Não rola. Entendeu? Pra mim não rola. Então, eu acho que tudo isso pesa. Aí alguém fala pra você, pô, Miller, você tá morando nesse país aqui que é longe do seu? Acho que pode trazer sua família, mas você, de repente, não sente a segurança necessária pela cultura do país. Claro. Você muda de escola, você vai. E você não mexe só com você. É a vida de outras pessoas. É a vida de outras pessoas. Eu então, entendo. Por causa disso, eu entendo o que deve estar passando pela cabeça do Abel. Não é fácil. O Abel deve estar pensando, poxa, campeão da Libertadores 2 vezes, nenhum outro na história do clube conseguiu, na história do futebol brasileiro conseguiu. Eu consegui, agora talvez seja a hora de eu encerrar o ciclo. Eu iria até o Mundial. Cuidar da minha família e pronto. Eu acho que é Agora, acho natural, não é uma questão Celso, financeira. mas tem que ver uma coisa, se por um acaso ele aceita o convite dos Emirados Árabes, ele vai estar longe da família também. Mas eu acho que nem cogitou, Mas o avião porque a é mais grana perto. era muita. Parece que o avião é mais perto ali, viu? Não, e também ele não Quando ele aceitou. estava na Grécia, ele estava longe da família. Mas é mais perto. Sim. Aqui. Ó, Grécia, Portugal, dá o quê? 5 horas de voo? Uma viagem de trem, você resolve rapidinho a parada. Não, mas é longe a Grécia de Portugal. Sim, mas sei lá, 5 horas, 6 horas. Não, de avião, mas de trem é longe. Mas agora, tipo, se ele tá lá no Catar, nos Emirados Árabes também, aí eu vou ali para Portugal também é rapidinho. A gente tá longe, gente. Vamos combinar que nós estamos longe de tudo, né? Aí atrapalha. Bom, você conseguiria ficar longe da sua bebezinha agora? É difícil. É difícil, gente. Dá saudade, né? Às vezes a gente quer dormir, descansar, mas também uma noite tá bom. Olha, claro que o torcedor quer saber também sobre as movimentações do Verdão no mercado da bola. Então, Silvestre, fala daí. O Palmeiras já tem uma lista de jogadores que interessam para 2022? Vai ter contratações? Como que tá isso aí? Sim, eu quero só completar o comentário aí do Miller e do Celso, e seu também, Michele, porque o Abel recusou essa última proposta do futebol árabe, dinheiro não é problema. A Leila Pereira jogou uma prorrogação de contrato na mesa do Abel antes dele sair de férias, dobrando o salário, esticando o vínculo até o final de 2024 e dando autonomia total para ele reformular o elenco, tá? Impressão minha, se não chegar uma proposta de time médio grande
da Europa, dos principais clubes da Europa, clubes que pelo menos disputam as principais ligas. Eu acredito, é só uma impressão, que o Abel vai ficar no Palmeiras, não até 2024, mas vai ficar mais um período por aqui. A respeito de reformulação do elenco, Luiz Adriano embaixo com a torcida, sem clima, com o torcedor do Palmeiras, ganha muito, está entregando pouco nesse momento. A ideia da diretoria é negociar o Luiz Adriano, ou troca, ou empresta, ou vende. Reforços que poderiam chegar. O Palmeiras está querendo contratar um goleiro para ser o reserva do Everton. O Silvestre foi bem ontem, goleiro de potencial, 27 anos, mas o Palmeiras quer um cara mais experiente e o nome que está na mira do Palmeiras, ou um dos nomes, é o do Marcelo Lomba, que deve deixar o Internacional no final desta temporada. Aí tem o lateral direito Gonzalez, Giovanni Gonzalez. Esse cara pode ser o primeiro reforço a chegar agora no final do ano. Lateral direito experiente, seleção uruguaia, atua no Peñarol. O Palmeiras está monitorando o Gonzalez já há algum tempo e a imprensa uruguaia dá como certa, ou pelo menos uma tendência, de que o Gonzalez venha para o Brasil, para o Palmeiras agora no final da temporada ou no início da próxima. Aí tem sonho, né, Michele? Boato de que o Palmeiras quer contratar o lateral esquerdo, cracaço de bola, o Marcelo, do Real Madrid. Acho pouco provável. O Pedro do Flamengo, o Palmeiras namora há muito tempo. Vários clubes têm vontade de ter o Pedro. O Pedro é um baita centroavante, jogador de nível de seleção. É reserva no Flamengo. O Flamengo vai endurecer, principalmente numa possível negociação com o Palmeiras. Rival de momento do Clube da Gávea. Não vai ser fácil. E aí pode pintar uma alternativa que foi levantada pelo nosso colega, o Lucas Mussetti, da Gazeta, a respeito do Elkson. O Elkson era aquele meia atacante que virou centroavante, revelado no Vitória, boa passagem pelo Botafogo, está no futebol chinês desde 2013. Interessa ao Palmeiras, ele está fazendo gol na Ásia. Por exemplo, desde que chegou lá no futebol asiático, ele já tem mais de 150 gols e mais de 20 assistências. E na temporada 2021, o Elkson marcou 11 gols e deu 3 passes para gol. Não seria uma contratação de peso como a do Pedro, mas poderia funcionar. Certo, então olha só, o que você acha da vinda do Pedro, do Elkson, de tudo isso, Celso? Bom, o Palmeiras tem dinheiro. Quer dizer, o Gagliotti falou aqui no mesa, não é assim também, vai parcelar essas coisas todas, mas o Palmeiras precisa se reforçar. Não sei se para o Mundial o melhor agora é trazer alguém, porque a gente tem exemplos do passado de equipes que contrataram especificamente para o Mundial e naufragaram, porque você tem um grupo que roeu o osso e aí na hora de comer o filé mignon você traz alguém de fora. Isso divide, isso cria insatisfação. Então você tem que apostar e valorizar aquilo que fez bonito aqui, né, Miguel? Mas só que tem um detalhe, Celso. O Mundial é em fevereiro, né? Sim. Quer dizer, se o Palmeiras contratar jogadores para janeiro, isso não impede do Abel querer levá-los para o Mundial. Tipo, o Felipe Melo já não vai estar o ano que vem, certo? Sim, vai exatamente. ter que ter, então, gente. como o Mundial ano que vem, então acho que não tem problema do Palmeiras contratar, que vai contratar, e o Abel, de repente, ele contratou, é nova contratação, gostei do jogador, vou levar para o Mundial. Não tem problema, até porque é uma nova temporada, é um outro ano, quer dizer, então o jogador novo contratado, ele não tem culpa disso. Né? Se ele está disponível para o clube, então ele está disponível para o treinador também. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para o Miller e para o Celso Cardoso. A Leila Pereira, então, pelo que o Silvestre falou, jogou na mesa lá um contrato dobrando o salário do Abel, deixando ele até 2024 e dando total autonomia para mexer no negócio. Comando total da nave lá. Vocês acham isso legal? Na Europa funciona assim. O treinador, ele que é uma espécie de gerente de futebol. Ele monta o time. Ele vai ao mercado, escolhe o jogador. Só que acontece que ele tem longevidade. O Klopp ficou no Liverpool, demorou 4 anos, 5 anos para ganhar o primeiro título. Porque se você der essa autonomia para o treinador, aí perde 3, 4, você manda ele embora, aí você fica com a dívida da multa, com um monte de abacaxi que vem o treinador e talvez não se adapte com os jogadores. Então isso tem que ser feito de maneira muito profissional. Palmeiras já fez isso com aquele Gareca, que trouxe um monte de jogador. Quase que depois 10 ficou. argentinos e nenhum Nada. pior que outro. O São Paulo também fez isso aí no Santos, trouxe uma galera lá no Santos. Eu
Não sei, viu? Não, acho que a autonomia, Michel, eu sempre digo isso, autonomia no Brasil, autonomia para o treinador tem que ser autonomia dentro do campo, entendeu? Agora, contratação tem que ser compartilhada. Ou uma peça. O treinador pega e fala assim, olha, eu preciso de 3 volantes, eu preciso de um volante. 3 nomes aqui. Tome, corre atrás pra mim. Isso, aí tudo bem, vai conversando, olha, não consegui nenhum desses 3, aí vai vendo o outro, mas assim, eu acho que... Mas eu acho que, como eu disse, as contratações em clube grande, não só no caso do Palmeiras, elas têm que ser compartilhadas. O Marcos Braz, ele fala isso exaustivamente. Ele diz, ó, quando a gente vai contratar um jogador, a gente senta, conversa com o presidente, com o diretor, com o supervisor, com o analista, com etc, e com o treinador. Com todo mundo, aí a gente avalia a possibilidade de contratar esse jogador. E isso eu acho legal. Isso eu também acho legal. Parece nossa reunião de pauta, você falando aí, todo mundo sentado lá falando. Olha, vamos ver como que ficou a classificação depois dos jogos de ontem. O campeão Atlético Mineiro tem 84 pontos, seguido pelo Flamengo, 71, Palmeiras com 63 e pelo Corinthians, 57. Logo depois estão Fortaleza, RB Bragantino, Fluminense, América Mineiro, Atlético Goianiense e Ceará. Já o Santos é o 11º com 49 pontos. O Inter está logo abaixo. O São Paulo ocupa o 13º lugar com 48. A tabela segue com Atlético Paranaense, Cuiabá e Bahia. Na zona de rebaixamento estão Juventude, Grêmio Sport e Chapecoense. Você acha que o Grêmio cai? Agora, tô na dúvida, viu? Porque o Grêmio... Vai depender do Corinthians, não vai? Depende do Corinthians e do Fortaleza. O Grêmio, ele só permanece se o Bahia perder do Fortaleza fora e o Juventude perder do Corinthians em casa. E o Corinthians ganhar. E ele ganhar do Atlético Mineiro. Nossa Senhora. Agora, se Bahia empatar com Fortaleza, que não busca mais nada no campeonato, o Juventude empatar com o Corinthians, um dos dois empatar, já era. Nem o Bahia e nem o Juventude podem pontuar. É isso aí. Para mim, o Grêmio já caiu há muito tempo. Agora é uma questão de tempo, uma questão do tempo, é a rodada. Agora que coisa, né? O Corinthians, que poderia rebaixar o Grêmio no jogo passado, pode salvar o Grêmio na última rodada. Mas é capaz... Eu não sei, né? Eu nem vou falar nada. Vai ser em Caxias o jogo, né? Vai. Nossa. Não sei. Olha, o desempenho do Renato Augusto vem chamando a atenção no futebol nacional. Já tem gente querendo o corintiano na seleção brasileira. O Guilherme Camarda perguntou na nossa redação de esportes o que o pessoal acha da possível convocação do atleta. Isso aí, Michele, por que será que as pessoas pedem tanto o Renato Augusto na seleção brasileira? Jogador de 33 anos, participou da última Copa do Mundo, tá jogando muita bola. Mas ninguém fala do Danilo, do Palmeiras, o Alan, do Atlético Mineiro, o próprio Andreas Pereira, apesar de ter tido aquele erro lá na final da Libertadores. Vamos perguntar para alguns dos nossos especialistas aqui da redação agora. Por que Renato Augusto é tão especulado e não outros atletas? Guizão, acho que o fato de já ter jogado com o Tite, de ser homem de confiança do Tite, é o fator principal. Mas acredito também nas qualidades técnicas do Renato Augusto, a experiência que ele tem, jogou fora, já jogou pela seleção brasileira. Mas eu acho que é por conta disso que o Tite leva ele mais em consideração do que outros jogadores e talvez porque nós, mídia, também levamos mais o Renato Augusto, porque ele tem mais probabilidade de ser chamado do que os outros. Acho que tem muito a ver com o ciclo, viu, Gui? O ciclo agora que a seleção tá tendo depois, principalmente da Copa América. A seleção já classificada para a Copa do Mundo, eu acho que não tá muito na hora de continuar testando gente nova. O Renato Augusto é conhecido do Tite, já foi desse meio campo da seleção brasileira, tem experiência de uma Copa do Mundo. Acho que o pessoal tá querendo ver alguém com essa experiência para fazer parte desse time. Em primeiro lugar, imagino eu, porque é um jogador da confiança do Tite, já da última Copa do Mundo. O Tite aposta muito nele, claro que se passaram 4 anos, é um jogador diferente, talvez mais lento, com certeza mais velho, para não dizer experiente. E em segundo lugar, porque não tem nenhum jogador com essa característica no futebol brasileiro ou brasileiro jogando no exterior. Olha, o motivo é muito simples. O Renato Augusto voltou muito bem para o Corinthians, né? Voltou muito bem. Apesar de ele ter ficado um tempão lá na China, né? E muita gente dizendo que ele tinha perdido o ritmo, tinha perdido o pique, nada disso, né? É um jogador muito inteligente, é um jogador que lembra um pouco aqueles jogadores do passado, né? Então, eu acho que um dos motivos dele estar assim fascinando o Tite, né? E muita gente falando que ele vai para a seleção, é exatamente por isso, porque ele é cerebral, é um cara cerebral. E hoje em dia a gente não tem isso no futebol. E você, por exemplo, não testaria um Veiga da vida, uns caras assim, pelo menos testar na seleção brasileira? Testaria, dá para jogar os dois.
né? Dá para jogar os dois, um de meia direita e outro de meia esquerda. Isso aí é a coisa mais simples do mundo, né? Eu daria uma chance pro Danilo, do Palmeiras. São posições diferentes, tá? Mas ali na meiuca do campo, Rafael Veiga. Acho que tem bons jogadores que estão em momentos talvez até melhores do que o Renato Augusto, que eu chamaria. Acho que já tem muita gente experiente nessa seleção. Acho que o Renato Augusto cumpriria esse papel meio que igual. Gostaria de ver o Danilo, do Palmeiras, que fez uma ótima Libertadores, já fez 2 temporadas muito boas e é jovem. É sangue novo para a seleção que já tem muito medalhão aí de confiança do treinador. Merece vaga na seleção? Merece. Seleção brasileira. De novo, né? A seleção, sim. Ele já foi bem na Copa de 2018. E a seleção, Miller, não sei você, mas eu não vejo nenhum jogador com as características do Renato Augusto no time da seleção. Não, o Renato Augusto merece. Por quê? Por tudo isso que falaram aí, ó. Ele é inteligente, ele é habilidoso. O Mundial em tiro curto, né? Até final são 6 partidas somente. Quer dizer, então, o Tite conhece ele. E cara de grupo. Cara de grupo e é o melhor meia que tem no Brasil. Aquele meia de antigamente, que não tem mais. Ele é esse meia, né? O Renato Augusto. E ele vem já há muitos anos jogando bem, né? Então, claro, cabe lugar para o Rafael Veiga? Cabe. O Andrés do Flamengo? Sim. Guilherme Arana do Atlético e o Alan também, o volante? Sim. Todos esses jogadores futuramente serão a geração que vai herdar, né, a seleção brasileira. O Renato, ele tem bom passe, ele tem boa visão de jogo, é inteligente, ele tem um chute de média distância. É o cara que clareou ali na entrada e manda pro gol. Ele mudou bem o Corinthians, né? Sim, a chegada dele deu uma qualidade. E você observa que quando ele joga mais próximo do Willian, por exemplo, que eles conseguem tabelar e envolver o adversário, o Corinthians se torna muito mais perigoso. Não sei não se o Willian também não vai acabar na seleção indo para a Copa do Mundo. Eu não sei. Olha, já falamos da movimentação nos bastidores de São Paulo e Palmeiras, mas o Corinthians também não para, não? Vamos conversar com o José Paes, da nossa redação de esportes. Boa noite, Zé. Quais são as novidades da diretoria corintiana? Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o nosso querido Gazeta Esportiva. Pois a informação publicada primeiro lá pelos nossos amigos do portal Meu Timão. O Corinthians já está em conversas bastante adiantadas com Cássio e Fagner para a renovação de contrato desses 2 atletas super importantes, aí eu diria, da história do Corinthians. Ambos têm contrato com o Timão até dezembro do ano que vem, dezembro de 2022, mas o Corinthians quer estender o vínculo de ambos até dezembro de 2024. Então seriam mais 2 anos de contrato para esses 2 jogadores. O Cássio tem 34 anos, o Fagner tem 32 anos e, como eu disse, já participaram de muitas coisas importantes da história recente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Segundo o último balanço financeiro lá do Corinthians de 2020, Timão deve algumas coisas aí para esses 2 jogadores, alguns milhões de reais referentes a direitos de imagem. Então o Corinthians usaria esse vínculo um pouquinho maior aí para diluir esses valores que ainda está devendo tanto para o Cássio quanto para o Fagner, lateral direito do Corinthians. Corinthians que foi denunciado no STJD, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por uma invasão de campo que aconteceu lá no jogo contra o Santos no último mês, clássico na Neoquímica Arena. Um torcedor invadiu o gramado, o Corinthians foi denunciado, vai haver o julgamento e o Timão pode ter que pagar 100 mil reais por causa dessa pequena invasão de gramado. Então, já que a gente está falando de bastidores dessa coisa toda, né, Michele? Vamos mostrar aí pra galera um trechinho dos bastidores do empate do Corinthians em 1-1 com o Grêmio no último domingo lá na Neoquímica Arena, o último jogo do Corinthians válido pelo Campeonato Brasileiro. Tem Silvinho, tem Cássio, tem Renato Augusto. Vamos conferir o que a gente separou aí pra galera. Vamos forte, senhores! Vamos forte que vocês se deram esse direito! Pra dentro! Nós chegamos aqui com mérito nosso, não é eu, não é ele, é de mérito de todo mundo que tá aqui. Esquece tudo que tá lá fora. Vamos entrar em campo, o Renato falou, é decisão. 1, 2, 3, Corinthians! Senhores, não acabou. Eu falei pra vocês há 10 rodadas atrás, era o Fluminense. Esse campeonato vai até o fim e lá nós vamos decidir. Eu quero mais, nós queremos mais. Nós somos um grupo, grande grupo. Foi difícil correr atrás, foi difícil. Se preparem todos, e bem preparados, Vocês viram o que é correr atrás. Senhores, desfrutem, estejam com seus familiares, amigos, descansem, e amanhã nós estamos de volta. Foi um trabalho longo, no momento tropeçamos algumas vezes, mas conseguimos levantar rápido e hoje estamos aí na Libertadores.
Então, Michele, Renato Augusto, Silvinho, Cássio, Corinthians que volta a campo, como a gente já comentou aqui no Gazeta Esportiva, na próxima quinta-feira, para pegar o Juventude lá no Alfredo Jaconi e encerrar sua participação no Campeonato Brasileiro de 2021. Corinthians que já está classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2022 via Campeonato Brasileiro. O Timão hoje é o 4º colocado do Brasileirão, tem 57 pontos, só pode ser ultrapassado pelo Fortaleza, que tem 55, está ali na 5ª colocação. Por isso, o Corinthians encara esse jogo contra o Juventude como uma final de campeonato, vamos dizer assim, viu, Michele? Porque o Corinthians quer ficar em 4º para ganhar um pouquinho mais de grana da CBF. O 4º colocado do Campeonato Brasileiro ganha 28 milhões de reais de premiação da CBF. E o 5º colocado ganha 26,4 milhões. Então seria aí alguns milhões, 1,5 milhão, 1 milhão e 600 mil reais a mais só para o Corinthians ficar em 4º lugar do Campeonato Brasileiro. Grana que seria muito bem-vinda, claro. O Corinthians tem dívidas, todo clube aí brasileiro, quase todo clube tem dívidas extraordinárias, estratosféricas, então seria um valor bem bacana aí para o Corinthians, um valor a mais para ajudar e ajustar as contas do Timão para 2022, tá certo? Michele, volto com você amanhã, mais informações dessa super partida que vai acontecer lá em Caxias do Sul, Juventude e Corinthians, Juventude querendo se livrar da Série B em 2022. Volto contigo, minha amiga. Valeu, pai do Theo. Muito bom, hein? Como é que será que tá, né? As noites lá na casa do Zé Paz. Não é fácil, recém-nascido, né? Tava pensando aqui enquanto ele falava, em vez de prestar atenção no que ele falava. Não, prestei atenção em tudo. Mas, ó, 28 milhões. Então, esse jogo contra o Juventude, não é que o Corinthians, assim, vai perder para rebaixar o Grêmio. Não, porque se o Corinthians ganhar, fica em 4º, é isso? E ganha 28 milhões. Então, o Corinthians quer ganhar. Então, mas já vai, se terminar aqui, ganha 26 também, não é uma... Não tem muita diferença. Não é uma diferença tão grande. Ah. Não estou insinuando aqui que, por causa disso, o Corinthians deva entregar para o Juventude, não é A gente fala 2 milhões assim, como se fosse nada. A questão nada, é que, assim, o Corinthians vai jogar contra um time que costuma jogar bem em casa, um time, sabe, o Juventude, ele fez bons jogos, apesar de estar na zona de rebaixamento. E não vai ser coisa fácil para o Corinthians, não. Você renovaria com o Cássio e com o Fagner? Sim, sem dúvida alguma. Os Também dois? o Fagner continua sendo um dos melhores laterais do país e o Cássio tem toda uma história, tem toda uma, sabe, uma experiência. Mas falhou no clube. bastante esse ano. Não acontece. Estava acima do peso. Só que o custo-benefício envolvendo o Cássio, ele é muito maior. Ele é muito maior. O Cássio, ele é um goleiraço. Então, sem dúvida alguma, você tem que renovar. Você não vai achar outro goleiro no mercado parecido com o Cássio. Não vai. Se você dispensar o Cássio porque tem o Neuer na mão, ok? Ah, tem o Jailson. Ah, para. Você vai comparar Cássio com o Não, Jailson, com todo o Jailson... respeito que merece o Jailson. Eu sei, E mas com 40 anos ainda, mais velho que o não, Cássio. o Jailson tá com 40 anos, mas tá conservado, Jailson. Ah, para. Ô, Miller, olha aí. Como diz um amigo, me deixa eu ajudar, né? Esquece, não dá, esquece o Jailson. Mas eu contrataria o Jailson, porque eu gosto do Jailson. Você renovaria com Cássio e Fagner? Sem dúvida nenhuma. É? Dois grandes jogadores importantes para o Corinthians merecem permanecer. Não tá gordinho, Cássio? Não falhou esse ano? Não, mas ele tem muito crédito, como disse o Celso. Acho que pelo contexto, ele tem que ficar. Tem que ficar sim, tem história. E o Fagner? O Fagner, ele continua. Ele foi para a Copa do Mundo de 2018. Não foi chamado pelo Tite ultimamente, mas ainda assim, atuando no Brasil, para mim ele é um dos melhores. O que eu acho do Cássio é que ele é um monstro, né? Você tem que defender um pênalti, ele abre aquele tamanho dele lá, né? Ele é um cara que impõe, dá medo, né? Fora que ele tem toda a parte da liderança que é muito importante. Então eu também renovaria. E ele vai bater todos os recordes no Corinthians. O principal título do Corinthians, Libertadores. Graças ao Cássio, quer dizer, com um peso muito grande da performance do Cássio. Mundial de clubes da FIFA contra o Chelsea. Pelo amor de Deus. Nossa, eu pulei no sofá grávida. Sabe? Então, Cássio foi o nome do jogo. Então, ele ganhou o melhor jogador? Ganhou. Então, tudo isso você tem que levar em consideração, né, para um cara que já está adaptado, que é um dos líderes do grupo. E o ano que vem tem Libertadores de novo. Ele já tem experiência, né, nisso. Claro. E o Corinthians não tem hoje um goleiro à altura. Quando você tinha o Walter, você poderia até dizer, o Walter. Né? O Walter entra e dá conta. Está no Cuiabá. Ah, é verdade. Está no Cuiabá. Olha, vamos pelos WhatsApp agora? Tem recadinho? Roda, 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 nanã. Olá, Michele, Celso, Miller. Ele deve deixar o São Paulo, ou ele pode manchar a imagem dele, que está em alta ainda no São Paulo. Grande abraço, Wagner, corintiano do Brooklyn. Boa noite, Michele, Celso e Miller. Rogério Ceni sai. Aproveita que o São Paulo não caiu e vai seguir sua vida. Jorge, São Paulo.
Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva. A melhor decisão para o Rogério em 2022 é deixar o São Paulo. Um abraço. Thiago Quirino e Cristiano Ronaldo. Vila Albertina, Zona Norte. É o Cristiano Ronaldo, ele falou? Cristiano Ronaldo? Ele ganhou a caneca já? Eu acho que ele já ganhou a caneca. Mas ele não pediu a caneca, mas é que eu lembro que eu dei a caneca pra você, lindinho. Beijo pra você. Olha, resultado da nossa enquete. Qual que é a melhor decisão para Rogério Ceni em 2022? O telespectador falou que tem que ir embora. A maioria disse também, olha, o pessoal deixar o São Paulo. 60% dos votos, porque eles já estão antevendo que vai ser um ano duro. A gente já viu várias vezes. Começa a flertar muito com segunda divisão, com Série B, zona de rebaixamento. Uma hora cai, não existe essa história não de que time grande não cai, não. Cai mesmo. Vídeo Cruzeiro aí, tá 2 anos, vai ficar o 3º ano na Série B. E aí, Miller? Sem dúvida nenhuma. A chateação do Rogério, acho que ultrapassou o desejo do seu coração de permanecer no São Paulo. Às vezes é que o navio tá afundando, já pega o bote e vai, né? Ele ficou muito decepcionado, né, com o São Paulo. Mas por que tão decepcionado assim? Porque o time, o ano inteiro na zona do rebaixamento. Não, mas ele pegou o time agora, ele foi pra lá porque ele quis. Exatamente, foi uma escolha pessoal sua e um desejo pessoal, né? Quer dizer, se fosse ele, tinha que continuar a assumir a bronca. A gente encerrou, pessoal. Beijo, Celso. Beijo, Miller. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.